estávamos aqui esperando as pessoas entrarem, né, os nossos seguidores. Quero desejar aí uma boa noite a todos. Marcelo Moraes, meu amigo. Ó, Marcelo, cara. Tudo bom, Marcelo? Uma boa noite, meu amigo. Estamos aqui ao vivo, 8 horas em ponto, né? Para mais uma live. Olá, Auxiliane, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Xavier, boa noite, meu amigo, boa noite. Vai partilhando aí esse link, tá? Vai partilhando aí com os familiares, com seus vizinhos, com seus amigos, que a noite de hoje vai ser uma noite realmente bem bacana, né? Uma noite bem bacana. Estamos aguardando aqui, o meu amigo Joaquim já está chegando, para a gente estar falando hoje de um... Pode vir, meu amigo Joaquim, chega aí, campeão. Boa noite. Tudo bom, meu irmão? Boa noite, seja muito bem-vindo, Joaquim, muito bem-vindo, boa noite. Meus amigos, olha aí, boa noite, Arthur, boa noite, Sandra Mello. Olha aí, Joaquim, conseguiu. Tudo bom? Meu amigo Joaquim, e aí, tudo bom mesmo? Como é que foi o seu ano? A virada de ano muito boa, grato, né? Ótimo, cara, bolsa aí dando boas alegrias. Que alegria, isso é sempre uma boa notícia, né, Joaquim? Uhum. E assim, eu queria até estar falando isso ao vivo, né? Da alegria que é de estarmos aqui no nosso segundo episódio, ao vivo para todos vocês. Dizer que o primeiro episódio foi muito bacana, muitas pessoas, pelo menos comigo, as que me conhecem, né? Parabenizaram, falaram que coisa bacana, cara. No Nordeste a gente não sabia que tinha uns caras tão... Aqui a gente chama sabido. Que tinha um pessoal tão sabido aí sobre questão de bolsa de valores, de investimento, né? E aí, assim, uma grande alegria, o Joaquim, tá nesse programa, mas no nosso segundo programa, sabendo que, assim, já no primeiro a gente já conseguiu esse impacto, né, na vida das pessoas que, com certeza, precisam de conhecimento para transformar a sua vida, né? A gente sempre diz que o que transforma a vida é exatamente a questão do conhecimento, tá? O conhecimento não ocupa espaço, né? Exatamente. Então, assim... A grande maioria já conhece a gente, se não conhece, eu vou nos apresentar. Eu sou o Aldoberto Pinheiro. Eu sou o Joaquim Frank. E nós estamos aqui para todas as quinta-feiras, tá? Que até outro detalhe, Joaquim, até cortando aqui. As pessoas que me perguntaram disseram, ô Pinheiro, né? Aqui em Fortaleza o pessoal conhece muito pelo meu nome de guerra, ô Pinheiro. Aquele trabalho lá, aquele programa que você fez lá com os meninos lá do investimento, cara, aquele negócio bacana, aquilo ali vai continuar? A gente está aqui para dizer para vocês que iremos sim estar continuando todas as quintas-feiras, tá? Às 7 horas, hoje a gente não conseguimos estar programando para 7 horas, mas vai ser às 7 horas, todas as 7 horas a gente vai estar aqui fazendo esse programa para levar o conhecimento, esse conhecimento, principalmente o conhecimento financeiro, que é tão importante na vida dos nordestinos, né? Para os mais antigos, às 19 horas. 19 horas, muito bem. Então, assim, pessoal, juntos nós vamos fazer esse programa, tá? E, assim, é uma coisa bem interessante que, assim, como hoje é esse segundo episódio, né? De uma série de vários programas, como vocês com certeza, muitos me perguntaram, vai ser vários programas que nós vamos estar fazendo, se Deus quiser, todas as quintas-feiras, 19 horas, e a gente já pede a você para já gravar, tá? Já grava isso na tua agenda, quinta-feira, 19 horas, tu já tem um compromisso aí com esses meninos aqui que fala de investimento, que fala de inteligência financeira, tá? E assim, estaremos falando hoje sobre um tema muito relevante, que é assim, que vai nos direcionar melhor para uma saúde financeira, né? E aí, eu queria até você, hoje, que vai ficar aqui conosco até o final, tá? Se você ficar com a gente aqui até o final, lá no final nós vamos ter uma surpresa, uma coisa muito legal, muito bacana, que assim, sem sombra de dúvida vai contribuir demais para este programa, tá bom? E assim, Joaquim, hoje uma das coisas que a gente sempre vai estar trazendo nesse programa é exatamente assuntos que a gente veja que transformem a vida das pessoas, né? E a gente pesquisando, dentro de tantos programas, de tantos assuntos que a gente conhece, né? E alguns amigos da gente até falou de alguns temas e com certeza, assim, eu de coração já agradeço, tá? E pode ter certeza que o tema que você falou vai na frente, a gente vai estar na frente, tá tocando, porque durante todo esse ano a gente vai ter muitos temas para ser tocados, temas importantes, temas relevantes. Boa noite, Anésia. Seja muito bem-vinda, minha amiga, tá? E assim, hoje nós falaremos de 2 temas bastante relevantes, tá? O primeiro vai ser os 5 sinais que você precisa saber,
os 5 sinais que você vai identificar na sua vida que você precisa de uma educação financeira, tá? E o outro, que vai ser aqui muito forte com o nosso amigo Joaquim, que nós vamos estar fazendo sempre essa pegada da inteligência financeira, de finanças, com investimento. E com o Joaquim vai ser exatamente a questão da... o segundo passo, porque o primeiro passo, Joaquim, foi a abertura de conta lá nós fizemos, que é exatamente isso. Eu não sei se você fez, e aí bem lembrado, Joaquim, eu não sei se você fez a abertura de conta lá aqui na corretora da Nova Futura. Eu fiz, Joaquim. Eu já sou um novo associado lá, tá? Já novo cliente. Já sou um novo cliente. Vou investir ainda, tá? Só um detalhe, eu ainda não fiz nenhum tipo de investimento, porque assim, ó, se você tem dúvida, cara, como é que eu faço para investir? É simples. Lá no link, sobe lá no link agora, tá? Ou se você quiser para depois, deixa para depois, que aí pelo menos você não perde nada do assunto. Mas assim que terminar a nossa live, você sobe lá no link do Instituto Pinheiro e vai ter lá o link que você clica e entra direto lá na corretora, tá? Aí lá é bem simples, só você colocar os seus dados e é uma coisa bem intuitiva, ele vai te direcionando para cada ponto e com 2-3 minutinhos o teu cadastro na corretora está feito. Tu não paga nada, tá? E a partir dali você vai começando aprendendo junto com a gente aqui todas as quintas-feiras. Você vai aprendendo a investir e tá colocando o seu dinheiro, fazendo o seu dinheiro trabalhar por vocês, rendendo mais, né? E aí o nosso segundo momento vai ser exatamente isso. O segundo passo, qual é o segundo passo para que nós possamos trabalhar dentro de uma corretora de valores, dentro da bolsa de valores, certo? E aí mais uma vez eu digo, para você que está aqui, ficar até o final, vai ter uma coisa bem bacana, né? Vai ser assim uma interação bem bacana, tá, Joaquim? Aquilo que nós tínhamos conversado anteriormente, né? E aí eu acho que o momento mais interessante de nós lançarmos é uma live, né? Sim, numa live. Aguarde que a gente vai tá passando aí para vocês, certo? Se você me permite também falar para o público que para aprender a andar a gente começa gatinhando, né? Sim. Então a gente, é uma evolução, né? Sim, então você nasce, depois você começa a engatinhar, depois você anda se pegando nas coisas até aprender a andar. Então a minha função aqui, né? Eu vejo muito assim, é pegar esse pessoal que está começando, né? Está querendo começar a andar, ensinar, engatinhar, depois dar os primeiros passos e aí direcionar para o caminho da prosperidade. Sem sombra de dúvida. Então esse é o meu objetivo aqui. Show de bola. E o Instituto Pinheiro é muito grato, né? E grato mesmo, de coração, porque a gente está vendo que o conteúdo que nós temos, juntando com a expertise da filial Nova Futura, vai transformar muito a vida financeira das pessoas, né? Só lembrando que se você não abriu ainda a sua conta, tá, na corretora, vai lá no link do Instituto Pinheiro, clica lá e aproveita, abre tua conta. É de graça, não paga nada. Aqui não é igual o banco que você abre e fica pagando anuidade, não é. É de graça. Abriu, tá lá, já de boa, beleza? Então assim, um dos temas que a gente estava vendo muito hoje, e eu vinha discutindo com o Joaquim e o Levi, né, era exatamente temas que fossem relevantes para o dia a dia do nordestino. E um dos temas que eu vi muito assim é você identificar, porque você pode muito bem, Joaquim, cara, eu tô de boa, ganho razoavelmente bem, minhas contas dá para pagar, só que aí às vezes a gente acaba esquecendo que a gente consegue muito mais com isso, né? E aí esse tema veio exatamente por conta disso, os 5 sinais de que você precisa de uma boa educação financeira, né? Que se já está bom, aquilo que você considera bom, ele pode ficar ainda melhor. Então vamos lá. Outra coisa, boa noite, meu amigo, boa noite, Denise, boa noite. Eu queria só deixar o seguinte, ó, todas as pessoas que estão entrando aqui, tá, na live, eu fico também acompanhando aqui, nós vamos acompanhar, o Joaquim vamos acompanhar. E conforme os temas conforme formos falando sobre o tema, você pode colocar aqui sua pergunta, tá? Boa noite, Antônia. Boa noite. Você pode colocar aqui sua pergunta, tá? Que aí a gente vai, ou respondendo, se der tempo, a gente responde aqui nessa mesma live. Se não der tempo, pode ter certeza que numa live próxima, nossa equipe vai estar juntando todas as perguntinhas e a gente vai estar respondendo lá, beleza? Então assim, começando com os 5 sinais que você precisa, que você
consegue identificar que você precisa de uma educação financeira. E eu coloquei aqui como um primeiro sinal, que é um sinal assim gritante, tá? E eu digo isso quando falo isso, tá, Joaquim? É porque eu passei, no passado, eu passei muito por isso, tá? Que é a questão de que primeiro sinal que você precisa de uma educação financeira é que as suas contas, as suas dívidas, ela sempre, cada ano que passa, ela cada vez aumenta mais, né? E aí acaba que entrando naquela que a gente tem uma dívida, Joaquim, de repente você iniciou ali com uma dívida, e geralmente isso é dívida de cartão de crédito, que são coisas que crescem monstruosamente, né? Ou cartão de crédito, ou um financiamento que você fez, e aí você diz, não, próximo mês eu vou pagar. E aí acontece algum imprevisto e não paga. Rapaz, e aí você vai, e cada ano que passa, você percebe que ela só aumenta. E isso é uma triste notícia, porque ela só vai aumentar, certo? Ela só vai aumentar. E isso é um sinal que você precisa de uma educação financeira, porque não vai ser só simplesmente a sua fé e sua boa vontade que vai fazer aquela dívida ser paga, né? É preciso que você pare, analise e faça um planejamento para que aquela sua dívida comece a ser eliminada. Então esse é o primeiro passo, tá? O segundo sinal que você precisa de uma educação financeira é que você não sabe poupar. Você nunca aprendeu a poupar. E aí tem uma coisa que eu achei fantástica em um livro que eu li, que é Os Segredos da Mente Milionária, que ela é muito bacana. E isso é inconsciente, né? Isso é inconsciente. Ele falava lá de uma historinha, certo? Ela falava lá de uma historinha de uma moça, que essa moça quando criança, ela tinha ido para um restaurante com os seus pais, e os seus pais só viviam na dívida, direta dívida. O pai dela tinha uma dívida enorme, e a mãe brigava muito com o pai dela por conta disso, que eles não eram controlados, que eles não conseguiam ter nada. E em uma dessas brigas no restaurante, o pai morre, tem um infarto lá, um ataque fulminante, morre, e ela tenta salvar o pai dela, né? Ela tenta salvar, faz de tudo lá, grita e tenta salvar, mas enfim não consegue salvar o pai dela. E aí ela cresce, certo? Ela cresce com aquilo na cabeça, e para você ver como é interessante, porque assim você diz, rapaz, eu ganho até bem. Eu ganho bem, cara, razoavelmente eu ganho bem para minha cidade. Alguns seguidores nossos aqui, boa noite, Carlos, seja muito bem-vindo, meu amigo, do interior, e tem cidades do interior, que eu sou lá de uma das cidades do Aracati. Geralmente você ganhar um salário legal para a cidade é muito bom, até mesmo aqui em Fortaleza muitas pessoas ganham bem, mas não sobra dinheiro, né? Então não tem não sobra aquela abundância. E trazendo para o caso lá da menina, o que foi interessante, ela cresceu, tornou-se uma enfermeira, talvez até inconscientemente para salvar outras pessoas, já que não conseguiu salvar seu pai. E a mãe dela, aquilo que a mãe dela dizia, que eles nunca conseguiam juntar dinheiro, né? Nunca conseguiam ter um dinheiro, né? Que esse foi o motivo da briga lá. Ela ganhava absurdamente bem. Ela não era casada, era solteira, ganhava absurdamente bem, muito bem, por enfermeira, mas ela não conseguia ter nenhum dinheiro. O que ela tinha, ela gastava. Por quê? Porque na cabeça dela, ela tinha ali que a família dela nunca conseguiu na vida poupar nada, guardar alguma coisa, e ela não, automaticamente ou inconscientemente também, né, levava essa vida. Então assim, o segundo passo que tu precisa de uma educação financeira é quando tu não consegue nunca em nenhum momento guardar nada na tua reserva, que isso leva diretamente para o terceiro passo, que é nunca sobrar nenhum dinheiro em tua carteira, né? E com o advento, no passado era um pouquinho mais difícil, mas com o advento do cartão, mais ainda, né? Por quê? Porque as pessoas elas confiam tanto no cartão de crédito, que quando recebe o seu salário, faz ali os pagamentos rapidinho, o cartão é e já zera logo o dinheiro, né? Por quê? Porque o resto do mês vai todo no cartão. E também porque eles querem uma recompensa rápida, né? Ninguém espera, ninguém poupa para gastar. Não, eu tenho um cartão, eu tenho um crédito, eu quero comprar aquela blusa, eu quero comprar aquela calça, eu quero trocar, sei lá, minha televisão. E o cartão possibilita essa recompensa rápida. Exatamente. Né? Então, esse é o grande, como que eu vou te dizer? É a armadilha,
né, para o camarada viver nessa situação. Essa bola de neve, né? Bola de neve. Boa noite, Silmara. Pois é, então assim, realmente como consequência de você não saber poupar, logicamente você nunca consegue ter um dinheiro guardado na carteira ou em canto em outro canto nenhum. Então esse fica sendo assim como o terceiro passo. Passo não, o sinal, né? Sinal. O quarto sinal que você precisa de uma educação financeira é que você nunca consegue comprar algo que realmente está precisando. E veja só como que é fantástico isso, tá? Muitas vezes isso acontece muito quem é casado, né? Sim. Isso acontece muito quem é casado. Às vezes na sua casa algum item, uma geladeira, um eletrodoméstico, tá meio ali capenga, né? Mas tá funcionando. Tá funcionando. E a sua mulher, rapaz, tem que comprar um. Ou até mesmo trago com coisas que realmente, talvez uma coisa que esteja funcionando, eu ainda sou do formato que se tá funcionando, tá show. A gente tem que focar naquilo que dá. Mas digamos com, um óculos. Pronto, um óculos. Você tem um óculos e o óculos ele tem um determinado tempo para você trocar, certo? Sim. E só que às vezes acontece que tu usa o óculos com tanto tempo, tu precisa trocar, mas tu vai comprando coisas supérfluas, né? Tu vai comprando uma coisa aqui e vai deixando de comprar aquilo que realmente tu tá precisando, né? Eu acho que talvez alguns dos nossos ouvintes se identificaram aí, né? Até vocês podem ir aí de repente colocando, se você se identificou com um desses quatro, até agora foram quatro, né? Que o primeiro sinal é que suas dívidas sempre aumentam, de ano a ano só faz aumentar. O segundo sinal, você nunca consegue poupar nada, por mais que você tente, você não consegue poupar. O terceiro sinal, nunca sobra dinheiro, claro, se você não consegue poupar nada, isso é uma consequência que nunca vai estar sobrando dinheiro na tua carteira. Até do óculos, às vezes a pessoa vai até trocar o óculos, mas ele quer comprar uma armação mais bonita, mais cara, e acaba não comprando porque o óculos fica muito mais caro do que ele pode pagar. E uma outra coisa, às vezes o indivíduo consome por emoção e consome, às vezes, muito daquilo que ele nem pode pagar, mas ele quer ostentar. Exato. Então, assim, em vez de ele usar a mesma armação que ele tem e apenas trocar a lente, que é o que interessa, é o que interessa, não, ele quer a melhor armação e acaba aqui não trocando nada. E aí é exatamente isso. O cara nunca compra. Não, e se faz, se endivida, né? O que realmente o cara está precisando, né? Porque isso é um item que realmente faz com que o cara precise. Não é a armação, é a lente. Não vai enxergar, né? A Nésia está dizendo, é desse jeito. É isso mesmo, Nésia, é desse jeito. E o quinto sinal, pessoal, por incrível que vocês pareça, e aí assim, eu partilho isso até com um certo, como é que eu posso dizer, um espírito de agora não vem a palavra, mas assim, uma certa surpresa. Pronto, veio a palavra, com uma certa surpresa. Que é exatamente esse sinal, e eu quis colocar esse sinal, porque isso foi uma experiência minha, dessa semana que eu tive falando, porque por conta da live as pessoas vão vendo e vão começando a te identificar com aquele cara, olha aí o cara que fala de finanças, aí, e vai começando a te identificar, e as pessoas aí, quando vai parando que identifica, pergunta sobre isso. E esse quinto sinal é exatamente isso. Você não entende de juros, certo? Então, quando você não entende de juros, é um sinal que realmente tu precisa de uma educação financeira. Não é fazer conta. Não é fazer taxa conta. De juros. E taxa de juros. E aí eu fico surpreso, Joaquim, que é exatamente isso, porque que eu coloquei esse quinto sinal. Essa semana eu estive lá em Aracati, que é, como eu falei, a cidade da minha família. Sempre, todo final de semana a gente vai para lá. E aí eu falando com um conhecido lá, um rapaz que conheço desde pequeno, né? A gente falando lá e tudo direitinho, eu cheguei a falar de Bolsa de Valor, mas tu sabe de Bolsa de Valor? Eu disse, não, cara, estou estudando, eu conheço até eu falei para você, um cara que sabe bem mais que eu. E aí a gente falou e de repente chegamos em juros compostos, né? E aí ele disse, cara, sabe juros compostos? É mentira, mano. Aí, mentira é nada, cara. Aí eu fui, peguei lá o telefone, a calculadora, que hoje, se você não tem uma calculadora financeira, você baixa um aplicativozinho lá no iPhone, ou então você baixa no Android, tá? E aí você tem lá uma calculadora financeira que trabalha, faz os cálculos do mesmo jeitinho. Aí eu fui lá mostrar para ele, ó, se você tivesse aqui R$100,
Aí eu peguei, botei R$100 e botei lá no botãozinho que representa o tempo. Você, em 1% de um CDB, que hoje qualquer CDB 100% de CDI. Paga 100% de CDI, coloquei lá 1%, né? Aí coloquei o 1% no mês, coloquei os R$100, e aí quando eu apertei lá e deu o valorzinho, quanto os juros compostos funcionando, quanto rapaz, tu sabe mesmo! E aí é o seguinte, inclusive eu achei tão bacana isso, que eu vou estar gravando, vou estar fazendo uma gravação, vou estar gravando e vou estar subindo lá para o YouTube da gente. Se você não sabe fazer o cálculo de juros compostos, a gente vai estar subindo lá para o canal do Instagram, e aí você lá aprende direitinho, muito simples, tá? Você vai calcular o que você quiser de juros compostos. Não, e uma outra coisa também, quando você fala de não sabe calcular os juros, a pessoa está muito habituada, quando ela vai tomar um empréstimo, seja no cartão de crédito, seja no banco, ela não quer saber qual é a taxa de juros, ela quer saber se a parcela cabe no bolso dela. Cabe no bolso, exatamente. Tá vendo? Tá bom, eu estou pagando, vamos que vamos. Se ela parar para fazer a conta, né, e ver o quanto ela está pagando de juros e quanto que esse dinheiro estaria sendo remunerado numa aplicação, ela cai de costa, ela não faz essa dívida, já não vai fazer. Exato. Né? Para você ver como é os dois lados, né? Como é total uma falta de conhecimento por conta da gente. Uma taxa de juros ajuda na remuneração do seu investimento, do seu dinheiro, e a outra te prejudica quando você toma o dinheiro emprestado. Né? Exatamente. E outro fator, Joaquim, e nesse programa a gente sempre vai estar falando muito nesse formato, de trazer coisas do dia a dia da gente, né? Que vai fazer a gente entender, porque muitas vezes existe já muitas pessoas falando aí no Brasil afora de educação financeira, existe muitas pessoas falando no Brasil afora de investimento, né? E lá no final a gente vai estar revelando isso que a gente tinha falado aqui no início, né? Que vai ser mais ou menos o nosso estilo, a nossa pegada, sem sombra de dúvida, para transformar a vida das pessoas, né? Então assim, mas só para você entender que o quanto que realmente é questão de que nós brasileiros não entendemos nada de juros, né? Que uma certa vez um colega meu havia me perguntado se era interessante a gente, que com os benefícios que alguns governos abriram a importância do FGTS, se era interessante a gente sacar aquele FGTS do aniversário, né? Aí eu falei que sim. Só que ele disse, rapaz, mas aí eu vou ficar no risco se de repente, sei lá, Deus o livre, eu for demitido, e como é que vai ser? Porque se for demitido, ou eu pego e gasto, né? E aí eu falei para ele, cara, vamos lá, quanto que tu tem hoje no teu FGTS? Tu tem mais ou menos uma noção? Aí ele falou lá, tinha em média 52 mil, né? 52 mil. Aí eu, beleza, 52 mil. Se você, esses 52 mil ele tinha ganho agora, que existe uma modalidade que o governo ele faz reparte os lucros, né? Dá uma remuneração lá e reparte anualmente. Essa remuneração que tinha ganho era R$441. Veja só, 52 mil, ele recebeu R$441. Fazendo as contas, isso dá... dá uma merreca, né? Só para você ter ideia, nessa mesma brincadeira dos juros compostos, né? E você vai aprender isso lá no nosso canal Opa, boa noite, Adeci, seja muito bem-vindo, meu irmão. Lá no canal do Instituto Pinheiro, tá? Num simples cálculo de 1%, como nós falamos aqui, qualquer CDB, qualquer investimento de renda fixa, tá? Ele dá hoje esse percentual. Ele ia ter em média, eu calculei lá... No ano, né? No ano. Eu calculei lá rapidinho, mas era em média, tipo, ele com 52 mil ia ganhar em média uns 7.200. Isso no ano, 7.200. Tira o imposto de renda. Tirando tudo, está na questão ali. Se ele, comparando com os 441 que ele ganhou, aí 6.000, 6.500, 6.400 de moleza o banco comeu dele, né? Porque o banco investe. O banco na realidade é o governo, né? O governo comeu. Que comeu, né? Porque lá aquele dinheiro ele não fica parado, ele é investido. Ele é emprestado, ele é investido em títulos do então, próprio assim, Tesouro Nacional. Se ele soubesse disso, né? Então, o que ele faria? Ele sacaria todo ano aquele dinheiro um CDB. E simples assim. Não precisava nem pesquisar um negócio mais robusto, mais sofisticado, mas só em colocar em um CDB ele ia ter mais lucro do que aqueles 441 que ele teve, né? Então, assim, espero que esses 5 sinais
Se algum desses identificou com você, é sinal que você precisa de uma educação financeira. E o bom é que nós estamos aqui para ajudar. Para ajudar, né? Então essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. Sem sombra de dúvida. Liga para o especialista, liga sem sombra de dúvida. E está aqui o especialista de prontidão para estar atendendo. E é exatamente, Joaquim, exatamente sobre esse lado do especialista que agora a gente vai entrar na nossa segunda. Bom, os cinco sinais o pessoal já captou. Alguns já se identificaram, né? Até aqui já colocou aqui. É todo isso mundo mesmo. Já passou por isso. Sim, quem não, né? Quem não? O bom é que não precisa mais você estar passando pelo mesmo sofrimento de que outros já passaram. Já existem soluções que você consegue tá fazendo de uma forma mais rápida, né? É que nem errando que se aprende. Eu não acho não. Se você já errou e aprendeu, pô, eu não preciso, né? Com certeza. Vamos pegar o toque daquele que já errou e aprendeu, né? Exatamente. Então assim, como eu tinha falado lá, o primeiro passo para nós investirmos na Bolsa de Valor é exatamente abrir a conta na sua corretora, né? Existem várias corretoras no Brasil, nós sabemos disso, e no Ceará, em Fortaleza, no Nordeste, existe a filial da Nova Futura, tá? Com sede nesse prédio onde nós estamos agora também fazendo. A live anterior, a nossa primeira live foi lá e a segunda está sendo aqui. Então existe uma corretora com pessoas que estão aptas para te atender, tá? E principalmente você ser recepcionado num ambiente bacana, toma um cafezinho, sempre como eu venho aqui, gosto de café, tomo um cafezinho. Então, que estão aqui para estar te ajudando, tá? Eu queria também deixar claro assim, que o pessoal fala muito, né, o Pinheiro, mas eu tenho pouco, eu não posso investir. Não, aqui a gente trata todo mundo de forma igual, a gente não olha o bolso, né? A gente está aqui para fazer um trabalho. É óbvio que a instituição financeira ela tem que ganhar, porque como qualquer empresa, todo mundo trabalha para ser remunerado, mas o tratamento é igual. Para quem tem um real ou 1 milhão, o tratamento é igual. Bacana. Isso é bom de ouvir, né? Para o pessoal ficar mais confortável. Sim, né? Sem sombra de dúvida. E é exatamente isso, que a gente quer exatamente. Quem não isso. Trata bem o pequeno não merece o grande. Exatamente. Essa é a nossa filosofia. Exatamente. E isso é bem bacana. Porque o pequeno hoje pode ser o grande amanhã. Sim. Como o grande de hoje foi o cara que foi pequeno ontem. Foi pequeno ontem. Exatamente. Então assim, Joaquim, dentro das pessoas que já fizeram o primeiro passo, que foi abrir a sua conta na corretora, existe um segundo passo, né? Nós sabemos o Na realidade, o primeiro passo está bem colado com esse segundo passo, né? Que nós vamos falar. Até porque quando quem abriu a conta, já mais ou menos vai entender o que eu vou falar aqui agora. Que é exatamente a questão de definir do perfil do investidor, tá? Isso é obrigatório, é uma exigência legal, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários. Então, em qualquer instituição financeira que você vá abrir a sua conta, você vai ter que preencher um questionário, tá? E esse questionário, obviamente, são algumas questões elaboradas de uma forma onde possa, de acordo com a sua resposta, é feita uma análise, né? E essa análise vai te gerar um perfil de investidor. O que esse perfil de investidor vem a ser? Esse perfil de investidor, ele é determinado em função da sua tolerância ao risco. Tem clientes que são mais tolerantes. Eu posso, se eu perder R$1.000, para mim não vai fazer falta. Outros não, outros se perder R$1.000 está perdendo tudo. Então é o perfil que vai dar a tolerância ao risco. E mais além, não é só a tolerância ao risco. A partir do momento que é definido esse perfil, a instituição, no caso aqui eu vou falar da Nova Futura, ela pode oferecer produtos financeiros de acordo com o seu perfil. Não adianta nada eu, para um cliente que é um perfil moderado ou um perfil super conservador, fala: olha, pega seu dinheiro e coloca tudo em bolsa de valores. Uma que eu nem posso, porque o perfil dele não me permite, né? E eu, sabendo esse perfil, eu vou buscar produtos que se adequem a esse perfil, né?
Então, basicamente é isso. Quando você entra no site da corretora e você vai fazer o cadastro, vai preencher lá esse questionário e ao final do seu cadastro ele te dá essa informação. Olha, o seu perfil é conservador, que é o mais... o nome já diz. Então, pelo que nós entendemos, o que vai definir o perfil é exatamente a sua tolerância ao risco. Beleza. Exatamente. Então, assim, diante dessa tolerância ao risco, Joaquim, quais são os perfis que vai ser definido, né? Eu digo isso assim, porque eu já tive lendo algumas coisas, existe lá uns perfilzinhos que o cara define. Então hoje quais são os perfis básicos que vai estar definindo a corretora vai estar definindo lá? São 3 perfis básicos. Perfis básicos. O certo. Conservador, o moderado, certo, o ousado ou agressivo. Então basicamente, se nós fôssemos trazer para o cearense, o que seria, no caso, então, o primeiro perfil aí que você falou, que é o cara conservador? Seria o cara, sei lá, o cara encabulado, o cara... esse aí, é o encabulado, né? Exatamente. O moderado seria aquele mais... eu não sei o cearense. O cearense, né? Mas vamos colocar aqui que eu já sou um pouco mais prático nisso, né? Então o moderado talvez fosse aquele lá mais, sei lá, avexadinho, né? Isso. E o arrojado seria o cabo foguetado, o cara da flecha, né? Então, que bota para ferver. Que bota para ferver, exatamente. Então, assim, cada perfil desse, Joaquim, mais ou menos como que se forma, o que é? Tipo, o moderado lá. Vamos lá, vamos pelo conservador. Tá? O conservador, a segurança é o seu ponto decisivo na aplicação. Ele quer segurança. Ele não está preocupado muito com a taxa, com a rentabilidade. Ele quer ganhar pouco, mas ter a segurança que não vai perder nada. Então, esse é o conservador. Tá? Depois, se você me permitir, eu vou falar mais ou menos alguns produtos que a gente pode estar direcionando para cada perfil. O pessoal aqui, olha aí, manda sim, show de bola. Boa noite, Marilene. Manda sim. Sim, aí esse cara moderador, ele tem uma visão muito, assim, algumas coisas... O ponto decisivo para ele na decisão do investimento é a segurança. Ele não está preocupado em ganhar muito, ele quer ganhar pouco, mas ter a segurança que o dinheiro dele está lá guardado. É um cara que investe a longo prazo, digamos assim. Isso, né? O próximo. E aí depois nós temos o moderado, ele prefere a segurança de uma renda fixa, mas às vezes ele quer participar de uma renda variável, que é uma coisa mais volátil. Mas ele quer ter o dinheirinho, grande parte da economia dele está numa renda fixa, né? E a partezinha ele reserva para que a gente fala, que é para ir para o game, né? Que é para tentar potencializar um pouco mais os seus investimentos. Então esse é o moderado, né? E aí o agressivo, amigo, ele quer rentabilidade, ele quer taxa e ele segura o tranco do risco. Por isso que lá em cima eu falei que o perfil é a tolerância ao risco. Esse que é o arrochado, que é o cara lá que tem fogo na venta, ele vai para cima, ele quer potencializar o investimento dele, mesmo sabendo que ele pode perder tudo. Então esse é o perfil. É um cara que ganha bem, né, em algumas ações, mas também às vezes perde também, né? Não vou nem dizer que seja o tudo ou nada. Ele dá a entrada dele, mas assim, é um risco comedido. Ele sabe até onde ninguém é bobo, né? E dinheiro não aceita desaforo. Exatamente. Mas é um cara que também, podemos dizer assim, ele vai tende até mais, né? Ele mensura o risco e vai tentar buscar resultados melhores. Através do quê? De investimentos que são mais arriscados, né? E existe uma premissa no mercado que é o seguinte: quanto maior o risco, maior o retorno. Então, você não quer, mais ou menos... Você não quer sofrer nenhum acidente, não quer ter nenhum problema, não sai de casa. A partir do momento que você saiu da sua casa, você está arriscado a tudo. Então no mercado financeiro é a mesma coisa. Não quer, quanto maior o risco, maior o retorno. Então aquele que é conservador, ele vai ter um rendimentozinho que vai se igualar à inflação, ou vai ganhar um pouquinho mais da inflação, não vai perder o poder de compra do dinheiro dele, né? Mas também ele não vai potencializar muito. Entendi. Então basicamente é isso. E aí quando você define o perfil, tá?
você define a estratégia de investimento. Vamos lá, o conservador, se não conhecem, né, existe o governo tem um sistema que chama Tesouro Direto, que lá ele oferta os títulos do próprio governo, né? Então, esse Tesouro Direto é uma aplicação muito comum no mercado, muito fácil de se fazer, todas as corretoras oferecem isso, e geralmente o conservador ele vai buscar investimento em títulos do governo, tá? Que pagam um pouco, mas o risco é o governo, então para ele está tudo tranquilo. Então 100% do dinheiro dele está investido no Tesouro Direto, que hoje é o mais seguro. Que hoje é o mais seguro, que paga a Selic, que paga lá os 13 e pouco, tá bom? O moderado, ele já vai pegar 70%, vai colocar no Tesouro Direto, ok? Certo. 15% ele põe num CDB de um banco, perfeito? Que paga um pouco, paga 105 do CDI, 106 do CDI, ou seja, paga um pouquinho mais. E 15% ele faz uma carteirinha de ações, ou uma carteira de dividendos, ou escolhe 3, 4 ativos e coloca lá para tentar performar. Então esse é o perfil moderado. Moderado. Isso. O ousado, ou agressivo, ou arrochado, ou avexado, é 50% em Tesouro Direto, tá? Em títulos do governo, 15% numa renda fixa, um CDB de um banco ou outro título. Pessoal, eu estou falando uma coisa muito simplória aqui, tá? Até porque dentro do mercado financeiro você possui vários instrumentos que você pode estar operacionalizando, mas os mais comuns são esses, né? E 35% dos seus investimentos em ações. Então veja, em nenhum momento eu falei pegue todo o seu dinheiro e coloque em ações, jamais. Por quê? Você tem que pegar os ovos que você tem e separar em várias cestas. Isso é premissa básica. Sim, premissa básica, exatamente. Já diz o Warren Buffett, né, que hoje é um dos maiores investidores do mundo, ele fala exatamente essa questão lá no livro, né? Então, para resumir, conservador não tem nada de ação, é só títulos do governo. O moderado tem uma parte em títulos do governo, uma parte em títulos de dívida bancária, que é o CDB, e uma partezinha, 15% em ações. E o agressivo, ele tem 50% em títulos do governo, ele tem 15% em títulos de bancos, né, que é dívida de banco, e ele tem 35% de ações, né? Então basicamente é isso. Formou, deu o seu perfil de investidor, siga isso que você nunca vai ter problema. Show de bola. Todo esse material, pessoal, inclusive isso que o Joaquim está falando aqui, nós vamos estar colocando lá no Instagram, tá? No Instagram do Instituto Pinheiro, que aí você já dá uma olhadinha, já vê bem direitinho qual foi o perfil que você se encaixou, que isso é bacana, né? Abri minha conta lá, qual perfil me encaixei? Me encaixei aqui no moderado, então deixa eu ver o que foi a dica que o especialista lá no programa deu. Cara, eu tenho que ter mais ou menos isso. E pode ter certeza, nos outros programas você vai começando a ir montando. Porque nos próximos a gente vai dar outros produtos, a gente vai falar de produtos mais elaborados, que é aquilo que eu falei no começo, né? Você começa gatinhando, depois você vai se afirmando, vai andando, vai dando os primeiros passos. Daqui a pouco o camarada está correndo é verdade. Na beira-mar, né? É verdade. Você desejar aqui uma boa noite aqui para as pessoas que estão entrando aqui. O Xavier colocou o show, esses ensinamentos. Valeu, Xavier. Obrigado. O Rogério aqui entrou. Boa noite. Para vocês que estão entrando agora aqui, essa é uma live que nós estamos ensinando, falando sobre educação financeira, tá? Para ensinar as pessoas a economizarem, para traçarem suas metas. Mas lá para frente nós vamos estar trazendo muito a questão de pessoas, produtos, né? Principalmente quem trabalha os dois lados. Você que já tem para investir e você que ainda está naquela fase de pagar as contas e enfim, sair da dívida, né? E aí a gente vai estar falando sempre muito disso, sempre tratando desse lado. E isso foi uma das coisas, tá, Joaquim? As metas, né, gente? As metas já, que a gente... Depois do perfil, a gente pode estar na próxima falando das metas. Sim, né? Sem sombra de dúvida, porque um programa ele vai estar atrelado ao conhecimento, e aí um ao outro, e daqui quando chega em um determinado tempo, isso que você bem falou, a pessoa está correndo, né? Porque ela já... Cara, eu aprendi bastante com os meninos, está na hora da gente começar a também até levar esse ensinamento, porque o ensinamento é bom quando ele se propaga, né? E assim, e diante disso,
a gente queria, que eu falei no início, todos aqueles, opa, boa noite, Levi, tudo bem, meu amigo? Estamos com saudade de você aqui, viu? Nos próximos, a gente está aqui ali aguardando, meu amigo. Boa noite, campeão. Então, assim, o que nós tínhamos falado no início, né, para todas as pessoas que ficaram conosco até agora, agradecer, né, porque assim, mostra aqui realmente pessoa. E entrando mais, a Leninha, boa noite, Leninha, seja muito bem-vinda, tá? Então, assim, cada vez mais a gente percebe que as pessoas, elas só na verdade não tinham a educação que precisava, né? E infelizmente eu tenho hoje com o meu filho, tenho um filho de 11 anos e o outro de 19, e hoje com um de 11 a gente vinha falando que quantas coisas a gente aprendeu na escola, né? Quantas coisas a escola nos ensina, e às vezes falta um pouquinho mais do direcionamento. E ele estuda num colégio que é tão bacana que eu não tive essa oportunidade, ele já teve. Que hoje uma coisa que eu gosto muito, Joaquim, é Excel. Eu mexo legal no Excel, mas eu aprendi aos trancos e barrancos, entendeu? E lá no colégio eu aprendia sobre os sinais, né? Matemática, 8 diferente, 8 maior que, menor que, e às vezes aquilo, cara, para que eu vou aprender isso, velho? Onde é que isso? E lá no Excel, as fórmulas usam somente aquilo, né? Então, assim, o conhecimento que muitas vezes a gente não teve no colégio, não teve a oportunidade, sem sombra de dúvida, você vai estar aprendendo muita coisa aqui, né? Sobre juro composto, eu nunca na minha vida, antes de procurar um conhecimento voltado, eu nunca na minha vida tinha falado sobre juros compostos. E está mudando um pouquinho, porque muitas escolas aqui em Fortaleza tem a disciplina de educação financeira. E isso é bacana. Meu filho estudou muitos anos no Cristos e lá tinha a educação financeira. Que bacana, cara. E ele é uma pessoa interessada por isso, né? Bacana. Então ajuda bastante. Que bacana. Só ver aqui a partir de quantos. Você pode responder essa pergunta aqui da Anésia? Anésia, hoje eu vou fazer. A Anésia, da outra vez, Joaquim, a Anésia fez uma pergunta e nós não respondemos. Anésia, eu já pedi desculpa a ela, que eu conheço pessoalmente a Anésia, tá? Mas desculpo também. Mas foi na verdade, Anésia, porque naquele dia nós, como estava em um momento de apresentação do projeto, ali era a sementinha, como nós falamos, a gente não parou muito para estar respondendo. A partir dessa e nas demais, nós vamos sempre sim estar aqui possível, sempre que possível estar respondendo. Então, a pergunta aqui é o seguinte, ó. A partir de quanto em real você pode investir, a partir de quantos reais você pode investir no Tesouro Direto? E qual é o tempo de aplicação? Anésia? Anésia. A partir de quanto em dinheiro, em valor, Anésia, e qual tempo? A partir de R$100. Você pode até menos, se você quiser, porque o Tesouro Direto ele se propõe a isso, a popularizar, né, hoje está bem mais popular, né? Porque no mercado normal, isso a gente vai explicar adiante, mas um título ele tem um tamanho, né? E quando mais você vai fragmentando, ele vai ficando, ninguém quer, ou seja, vai perdendo valor. Então o Tesouro, o Conselho Monetário Nacional, o Tesouro Nacional, né, em conjunto com o Banco Central, há muito tempo atrás, desenvolveram essa situação. Eles pegaram o título do governo, que é um título gigante, né, e eles conseguiram fracionar. Então hoje você consegue comprar meio título, né, lá do governo. Então por isso você pode, uns R$100, R$80, R$90, você pode ir lá e comprar, sem o menor problema. É óbvio, né, que quanto maior o investimento, maior é a remuneração, obviamente. E o tempo? No caso de títulos do Tesouro Direto, eles são títulos longos, né? Hoje, se eu não me engano, eu acho que o menor que tem lá deve ser para 3 anos. Né? Então, 23, 24, 20. Nós tem 2024, tem 2026, 2028, 2030, é tudo múltiplo, tá? É o nome dela? Anésia. Mas isso não tem problema, porque você pode resgatar o momento que você quiser. Só que quando você resgata antecipado, obviamente você não vai ganhar todo aqueles juros que o título estava te mostrando lá atrás. Porque quando você vende, entenda o seguinte, alguém vai comprar, mas ninguém vai pagar o preço
que está lá no mercado, obviamente. Então você vai vender um pouquinho abaixo, mas sem problemas. Se você quiser vender, no caso aí é o próprio Tesouro que recompra. Show, tá? show. Então é muito simples comprar, é muito simples vender. Agora precisa ter uma conta numa corretora. Uma conta na corretora e de preferência, isso que o Joaquim falou é muito bacana, você obedecer aquele tempo lá, porque tipo o que o Joaquim falou, e é uma coisa bem legal, porque eu digo isso porque eu já tenho investido na minha carteira, e quando o título está lá, o Tesouro tem 2025, digamos, né? Como ele citou aqui vários, 2025. Então, e aqueles que são pré-fixados, você já sabe, né? Já sabe quanto que tu vai receber lá. No final. Mas acontece que muitas pessoas dizem que, caraca, caiu, o título caiu, então assim, e vai e tira. Então, nesse momento que você tira, você aí está perdendo, porque você quer tirar, mas não quer tirar obedecendo o prazo que ele tem. No caso desse aí não é o pré, é pós-fixado. O pós-fixado, exatamente. Porque ele pega a oscilação da Selic, né? Da Selic. Que nada mais é que é o balizador do mercado financeiro, né? Então, se a Selic cair, obviamente, esse seu título pós-fixado vai cair um pouco, mas se amanhã subir, ele sobe também. Show. Anésia, espero que tenha respondido, fica muito tranquilo. Se ficou alguma dúvida também, dá um pode toque. passar lá que a gente responde, mas assim, fique muito tranquila, tanto a Anésia quanto vários outros, o Dante, boa noite meu amigo, quanto vários outros que entrou, porque assim, ao longo do tempo nós vamos explicar bem esmiuçadozinho, né? Cada uma coisa, para que cada um serve, para as metas, né? Que é isso que o Joaquim falou, é muito fantástico, porque assim, qual título deve investir? Cara, depende da tua meta. Qual é a tua meta? Então, tudo vai partir de para qual é o objetivo que você quer aquele investimento. Se é uma coisa para longo prazo, para aposentadoria, trocar de carro, fazer uma viagem. Isso realmente é bem bacana você entender, principalmente entender que o conhecimento ele é bacana quando você passa a entender e aí tu traça as tuas metas em cima daquilo que você está entendendo e da sua necessidade, tá? Então assim, como eu falei com você, para vocês no início do programa, no início da live, nós iríamos estar aqui no finalzinho, lançando uma coisa, porque é o seguinte, até para que vocês entendam, para quem está entrando agora, quem é esses dois caras aí, né? Quem são esses dois caras que estão falando sobre o quê, né? Mais uma vez, então, eu sou o Aldoberto Pinheiro, aqui é o meu amigo Joaquim, um especialista, o cara que saca. Hoje, assim, é uma das poucas pessoas que eu conheço aqui em Fortaleza que entende tão fortemente de bolsa de valor. Obrigado, né? pela defesa. Mas isso é verdade. Isso aí você tá falando. Faço questão de estar falando isso ao vivo, porque realmente é uma coisa que é uma verdade. E uma coisa que é muito bacana, Joaquim, isso aqui eu tinha já falado por cima, mas eu quero falar agora aqui para vocês, da alegria de ter pessoas desse porte dentro de Fortaleza, né? E propor aqui exatamente o que eu tinha falado com uma das pessoas que me falava isso, que nós estamos aqui, hoje no mercado existe muitas pessoas, como eu falei no início, muitas pessoas falando de educação financeira, muitas pessoas falando de investimento, e são pessoas muito top. Eu mesmo conheço assisto alguns podcasts, que são pessoas fantásticas, né? Que falam de forma show de bola, né? E nós, dessas pessoas que falavam comigo, falando, cara, vocês no Nordeste falando, e aí assim, cara, que coisa legal, cara. Então assim, hoje o que nós estamos nos defendendo, quando nós falamos em uma live, a gente fala com o mundo todo, né? Logicamente a gente fala com o mundo todo. Está na rede mundial. Está na rede mundial, né? Mas uma das coisas que é uma das nossas propostas, né, Joaquim, aquilo que a gente acredita, é ir principalmente falando para os nordestinos, que é essa categoria de pessoas fortes, né, que vivem aqui no Brasil, mas que muitas vezes tem uma situação tão difícil, né? A gente sabe que o Nordeste, o quanto que é difícil, né? A história do Nordeste, o quanto que é difícil. Mas temos grandes nordestinos aí, bem-sucedidos. Sim, sem sombra de dúvida. E é exatamente para essas pessoas que a gente
quer falar, né? Que a gente quer estar falando, logicamente, vamos falar de um certo modo para o Brasil todo. Para todo mundo. Para todo mundo, né? O foco mesmo, realmente. O foco está trazendo sempre essa parte do Nordeste, da pegada nordestina, na né? nossa raiz, que tá na nossa entranha, e é exatamente falando disso. A tapioca, o cuscuz com ovo. É bom demais, Joaquim. Já deu fome, viu? Já, né? Então, assim, é nessa pegada, pessoal, que a gente está querendo lançar. Olha, Nézia, muito interessante, entendi, já está na hora de investir. Valeu, Nézia. E abre a contazinha lá na corretora e pode com me certeza. ligar. Aí, ó, ouviu o Joaquim, né? Pode ligar pro homem. Então, assim, é nessa pegada, pessoal, dentro daquilo, dos feedbacks que vocês foram passando para nós, tá? Falaram, algumas pessoas também entraram lá no direct falando para a nossa equipe. E é nessa pegada que nós queremos agora, hoje, tá? E essa era a surpresa, né? Queremos hoje estar definindo exatamente esse, aliás, o perfil a gente já tem definido, sim, né? É nesse nome, nicho, né? É nesse nicho que a gente quer trabalhar, é nessa pegada de Nordeste, é nessa pegada do homem do sertão, é nessa pegada do cara da peste que vai, que investe, o cara que é trabalhador, que é ralador, que muitas vezes, eu digo isso porque eu conheço muitas pessoas aqui em Fortaleza, o cara de manhã trabalha numa coisa, à noite vai fazer um Uber, no Brasil todo tem isso, mas também em Fortaleza a gente tem muito isso. Eu conheço pessoas que vai à noite trabalhar numa cozinha, vai ralar, no final de semana vai trabalhar numa praia, uma dona de casa que vai fazer uma... Enfim, é enorme a quantidade de pessoas que está nesse Nordeste ralando para se destacarem. E né? quando o nordestino está no mundo, né? E no mundo, né? Você chega em qualquer lugar desse planeta, você fala que xeramobim, alguém... Tem um nordestino, isso é verdade. E é muito fala alguma cidade da Bahia, o pessoal... É verdade, é muito daquela pegada, né, Joaquim, que hoje ainda sim, mas no passado ainda era maior, os nordestinos que saíam para tentar a vida, né, em outras regiões, e graças a Deus que hoje o Nordeste ele é tão rico que a gente percebe que já não tem tanto essas pessoas saindo, né? Esse não tem tanto, porque graças a Deus, né, e alguns projetos... Eu mesmo fiz o contrário, fez o contrário, né, Joaquim é de São Paulo e veio para o Nordeste. E assim, tomar água dessa terra que não sai mais. E ficou, né, Joaquim? Fiquei. Então assim, é nessa pegada, pessoal, que o nosso nicho já está definido, é o Nordeste, tá? Então assim, Joaquim, mais nada do que justo a gente deixar na mão dos ouvintes, né? Vamos deixar na mão dos ouvintes essa tarefa de nomear, colocar um nome bacana que identifique exatamente isso. A questão do Nordeste, a questão da riqueza do Nordeste, a questão de investimentos e bolsa de valores, né? Então assim, nós vamos estar durante toda essa semana, assim que terminar já vai estar valendo, tá? Perdão. Assim que a gente terminar amanhã, que a nossa equipe vai criar um postzinho, tá? A gente vai pôr um postzinho lá, tá? Fazendo essa chamada para você colocar um nome que você acharia interessante, tá? O nome que você achar interessante lá, você vai estar colocando, e aquele nome que for sorteado, aí a gente vai tem uma coisa bem legal aí, vai ficar por parte do Joaquim. Joaquim vai dizer aí, né, Joaquim? Pode falar. Não, assim, né? Tudo é questão de recompensa, né? Sim. É o ganha-ganha. Sim. Então, assim, aquele que foi escolhido, lógico que aí você tem como identificar a pessoa, né? Sim, tem sim. Vai dar um kitzinho da Nova Futura, olha, né? aí. Composto por uma camiseta, uma agenda, uma caneta. Bem bacana, já para você ir anotando lá as dicas quando o especialista não é nada falar. né? Mas pelo menos alguma coisa, troca, já é uma lembrança, né? Sim. Já é uma lembrança. E aí você já aproveita para anotar lá na agendazinha lá as dicas do especialista quando estiver falando. Então assim, pessoal, mais uma vez, aqueles que colocarem lá o nome, tá? Dessa pegada, tá? Que ele não me ouça, tá? Eu gostei os cabras da peste. Olha aí, já é uma dica. Beleza, mas vai ser exatamente isso, é bom o Joaquim tá falando, que é mais ou menos nessa pegada, tá? Aqueles que colocarem lá, a gente vai estar vendo, tá? Vamos escolher lá os melhores, e aí a gente até vê, Joaquim, lá, a gente faz com a equipe lá, qual o que é escolhido, e a gente no próximo programa, tá? Antes de iniciar o programa, a gente já pode estar anunciando lá o nome, sim, tá? Sim, e o nome da pessoa que foi o ganhador, beleza? Então assim que concluir, a gente vai estar amanhã subindo lá se você não teve a oportunidade de assistir desde o início, a gente vai estar subindo
essa live de hoje lá para o nosso instituto, para o canal do instituto no YouTube, tá? E aí você já vai e cuida também, tá colocando os links para os seus vários familiares, para as pessoas que não puderam ouvir por algum momento, por estar viajando, alguma coisa do tipo. Isso aí. Tá? No demais, queremos agradecer, né? Sim, estamos muito felizes de poder estar nesse segundo momento, nesse nosso segundo episódio, a receptividade das pessoas, o quanto que as pessoas acharam interessante, né? E isso é só o começo, né? A gente vai estar trazendo exatamente esses temas que com certeza irão ajudar tanto na questão de incutir uma cultura mais voltada para a finança, né? E infelizmente nós não temos essa cultura de poupar, de investir, e isso que a gente quer com os nossos nordestinos, que são um povo guerreiro, que é um povo bacana. Ganhar dinheiro eles ganham. Demais. Agora vamos pegar e fazer, duplicar isso aí, né? Nossa. Pessoal, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês, e se Deus quiser, até a próxima live, tá? Obrigado, e nos acompanhem aí na próxima quinta, que traremos novidades. Grande abraço e obrigado aí pela presença de todos. Um abraço. Boa noite. Boa noite.